nosso código de ética, que é a parte do sigilo e da nossa relação profissional com a justiça, tá? Comecemos então falando sobre sigilo, algo que é sigiloso, algo que precisa estar guardado. Mas em que proporção? É isso que a gente vai ver agora dentro da relação profissional. O sigilo no nosso código de ética é considerado um direito profissional. O objetivo do sigilo, mesmo sendo um direito, é proteger não o assistente social, mas proteger o usuário, zelando assim pelo direito à intimidade e privacidade. Então, repita comigo: sigilo é um direito. Sigilo é um direito. Sempre que você lembrar de sigilo, lembre do curso de direito. Pronto, lembre da faculdade de direito. Porque as pessoas costumam confundir sigilo como sendo um dever. E sigilo não é um dever para o código de ética. Sigilo é um direito profissional. É um direito do profissional para ele se resguardar, mas também primordialmente para ele proteger o usuário, porque o usuário tem direito à sua intimidade e à sua privacidade. Tudo bem? Então, sempre que você lembrar de sigilo, lembre de direito, lembre da faculdade de direito, para você não confundir com um dever. Agora, no entendimento do sigilo, lá no livro da Biblioteca Básica, do Carlos Simões, Curso de Direito e Serviço Social, ele vai trazer uma leitura que é compartilhada pelo serviço social, uma leitura teórica de que o sigilo é tanto um direito como um dever. Ora, porque você não é obrigado a guardar sigilo, então ele tem esse bridismo. Ele é tanto direito como dever, tá? Mas isso é na discussão teórica, na compreensão mais ampla. E eu já vi isso sendo cobrado no concurso. Aí como é que você vai ver? Se a questão está pedindo conforme o código de ética, você não tem que negociar. É direito, faculdade de direito. Se for conforme a compreensão, o entendimento, a discussão teórica, a reflexão, a interpretação, aí você vai responder direito-dever, tá? Mas saiba que no código de ética, sigilo é direito. Ponto. Acaba aí. Só problematiza se a questão problematizar, entende? É isso. Bem, o artigo 15 diz isso. Constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional, garantido então no artigo 15. O artigo 16 sobre sigilo falará sobre o sigilo e o trabalho multidisciplinar, porque mesmo no trabalho em equipe, o profissional ele precisa guardar sigilo. Vejamos o que diz o artigo 16. O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo que o assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. O médico não tem o sigilo médico,
psicólogo, o sigilo da psicologia, o psiquiatra também tem um sigilo, então o advogado também tem um sigilo, a gente também tem essa questão do sigilo, tá? E vai proteger o usuário de tudo aquilo que a gente tenha conhecimento a partir do nosso exercício profissional. Isso para garantir e trazer segurança ao usuário de que tudo que nos é dito, né, aquilo não vai ser replicado, tá? Só será replicado em situações específicas determinadas, que a gente vai ver daqui a pouco, quando couber a quebra do sigilo. Mas, em regra, o sigilo é para ser mantido. Parágrafo único. Em trabalho multidisciplinar, só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário. Então, cuidado. Não é porque você está numa equipe multi que você vai sair falando todas as informações daquele usuário, daquela família. É somente dentro do que é necessário para o desempenho do trabalho na coletividade, viu? Eu já vi também assistente social responder processo ético porque acabou quebrando esse sigilo com a equipe. É vedado, artigo 17, ao assistente social revelar o sigilo, mesmo quando autorizado pelo usuário. Porque quem define o que é sigiloso não é o usuário, é o profissional. O profissional é que vai discernir, é que tem a habilidade técnica, intelectual, teórica, metodológica e ética de definir isso aqui é sigilo, isso aqui não é sigilo. Então, não é porque o usuário autoriza que isso dá chancela dele divulgar. Não, é responsabilidade do assistente social guardar o sigilo. Por isso que é vedado ele revelar. Mesmo se o usuário autorizar, não importa. Porque aí é a questão da profissão e não do usuário. Artigo 18, quebra do sigilo. A regra é, vamos manter o sigilo. A exceção, toda regra tem exceção. Então, em alguns casos, poderá haver a quebra do sigilo. Vejamos artigo 18. A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, aos terceiros e coletividade. Então, a quebra do sigilo, atenção, só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade. Então, primeira coisa a se pensar na hora do sigilo é a gravidade. Essa situação tem gravidade? Ela apresenta gravidade? Se sim, já é um primeiro passo para compreender se pode ser quebrado esse sigilo. Essa situação pode envolver ou não fato delituoso, tá? Pode ser um crime ou não importa. É grave. E terceiro, essa situação traz prejuízo ao próprio usuário, a outras pessoas e à coletividade. Se tudo isso aqui for cheque, aí pode haver a quebra do sigilo. Mas atenção, não de qualquer forma e
de qualquer jeito, porque profissão não é bagunça, né? Parágrafo único. A revelação será feita dentro do estritamente necessário em vários aspectos, em relação ao assunto, ao grau e número de pessoas que dele devem tomar conhecimento. Então, quando você for revelar, essa revelação também não vai ser assim abrupta e falando todos os detalhes. Vai ser o que é necessário. Você vai ver quais dos assuntos vão precisar ser compartilhados. E ainda o grau de compartilhamento que será feito e o número de pessoas que vão ter acesso. Porque você pode ir mediando e dosando essa quebra do sigilo. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, concreto da vida profissional. Uma vez eu atendi uma mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ela e uma das filhas dela foi o genro que agrediu ela, empurrou ela contra a parede. E, ora, essa é uma situação sigilosa. Concorda comigo? Não. Eu não vou sair por aí falando para todo mundo que a mulher sofreu violência doméstica. Eu tô falando para você porque aqui esse caso já passou faz tempo, você não conhece, enfim. Mas lá eu, na hora, no ato, atender nesse caso, eu tive que informar para a equipe que iria chegar um policial na unidade para fazer o boletim de ocorrência. Mas nem todo mundo da equipe precisava saber por que o policial estava lá. Então, olha a quebra do sigilo que eu precisei fazer para proteger o usuário. E quando eu fiz, eu escolhi o nível de informação, eu não passei detalhes de como tinha sido a violência doméstica. Eu apenas falei, foi uma violência doméstica. Eu não falei quem foi o sujeito. Não falei detalhes, não pormenorizei, porque eu não precisei. Só falei o necessário, olha, fulana que tá no leito tal, ela tá nessa situação, além de outros motivos, por causa dessa situação ela sofreu violência doméstica e familiar, e por causa disso eu chamei, né, uma das pessoas da equipe, no caso eu chamei um médico responsável, eu falei, inclusive eu peço que você não compartilhe isso com o resto da equipe, tinha 4 enfermeiras, 3 técnicos de enfermagem, uma fisioterapeuta. Eu precisava falar para todo mundo? Não, porque ninguém ia ajudar, ninguém ia colaborar. Quem é que ia colaborar? O médico. Porque não é ele que autoriza pessoas entrarem dentro da terapia intensiva, como era o caso da mulher. Então, eu falei para quem precisava, o que precisava, e não falei detalhes. Ora, é um exemplo de uma quebra de sigilo necessária dentro da equipe multidisciplinar em graus e níveis do que foi falado e como. É um exemplo prático para você aprender. Então, a quebra do sigilo. Vamos lá. E atenção aqui, ó. Tem a gravidade e às vezes as questões de concurso bota assim, envolvendo fato delituoso. E esquece o não. Também, ó, envolvendo ou não fato delituoso.
Então, cuidado para quando a questão você pensa sempre, envolvendo ou não fato delituoso, envolvendo ou não fato delituoso, porque as questões costumam suprimir isso, o que leva a questão a estar errada, porque pode envolver ou não fato delituoso. E será feito dentro do estritamente necessário. Vamos agora responder questões sobre esse assunto para a gente ficar mais inteligente, mais atento e mais perto da aprovação. O Código de Ética do Assistente Social nos apresenta nos artigos 15 ao 18. Inclusive, eu não posso ficar calada diante dessa situação. A Banco IBFC aqui colocou numeral em 15 e 18. Errado. Não pode. Já fique sabendo aí que quando a gente fala de lei, a gente só coloca numeralzinho até o artigo 9º. Olha aí, a banca errou. A partir do 10º, a gente não coloca numeralzinho. Não, primeiro, artigo 15. Não tem numeral, tá? Já fica aí com esse conhecimento plus que eu estou te dando. A banca aqui colocou numeral, porque provavelmente a pessoa também não sabe dessa informação, mas você já sabe. Uma série de indicações em relação ao sigilo profissional. Com base no disposto em tal legislação, assinale a alternativa correta. Letra A. É obrigação do assistente social revelar sigilo profissional. É vedado revelar sigilo profissional. Letra B. O sigilo não poderá proteger o usuário de tudo aquilo que o assistente social tome conhecimento. Não deixou errado, porque o sigilo poderá proteger o usuário. Letra C. Constitui direito do assistente social manter sigilo correto, porque você lembrou da dica que eu te dei da faculdade de direito e já não ficou perdendo tempo confundindo. Marca a letra C agora. Letra D. Constitui dever? Não, tá? Para o Código de Ética não é dever, é direito. Letra E. A quebra do sigilo é inadmissível, independente da circunstância. Errado, porque a quebra do sigilo é admissível, envolvendo fato delituoso ou não, em uma situação de gravidade que possa trazer prejuízo tanto ao usuário, como a terceiros, como a coletividade. Gabarito, letra C. Vamos embora para mais uma questão? O Código Profissional de Ética, nosso IBFC está testando a minha paciência. É Código de Ética Profissional. Sinceramente, deve estar fazendo questão com inteligência artificial. Do assistente social destaca uma série de aspectos éticos associados ao exercício dessa profissão do assistente social no Brasil. Dentre outros aspectos, podemos citar a questão do sigilo, que é abordada em tal documento a partir do artigo 15, numeralzinho, você já sabe que é errado. Considerando tal documento, analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso. Primeiro, constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional. Verdadeiro. Sigilo é um direito. Segundo, constitui dever? Falso. Para o Código de Ética, é direito. Terceiro, o sigilo protegerá o usuário de tudo aquilo em que o assistente social tome conhecimento.
em decorrência do exercício da atividade profissional. Verdadeiro. IBFC repetindo questão. É vedado ao assistente social revelar sigilo. Verdadeiro. Último, a quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros ou da coletividade. Então, a quebra do sigilo, sim, ó, gravidade, fato delituoso ou não, prejuízo. Verdadeiro. Então, a nossa resposta correta aqui é letra D. E aí, acertou essa questão? Espero que sim. A gente conclui a primeira parte dessa aula sobre sigilo e nos vemos na próxima aula em que vamos falar sobre a relação do assistente social relacionados a impedimentos, aprendizado sobre código de ética, desta vez sobre a relação do assistente social com a justiça. Aqui nós vamos ter deveres e vedações. Vamos começar pelos deveres no artigo 19. Primeiro, é um dever do assistente social apresentar à justiça quando convocado na qualidade de perito ou testemunha as conclusões de seu laudo ou depoimento. As conclusões, tá? Sem extrapolar o âmbito da competência profissional e sem violar os princípios éticos. Então, aqui apenas o que concerne a profissão, nem mais nem menos. B. Comparecer perante a autoridade competente quando intimado a prestar depoimento para declarar que está obrigado a guardar sigilo. Então, no primeiro momento, na qualidade de perito ou testemunha, vamos apresentar as conclusões do laudo ou depoimento. Isso é uma coisa. E quando formos chamados para depoimento, no primeiro momento nós temos perito ou testemunha, conclusões de laudo ou depoimento. No segundo momento, só depoimento. Aí a gente comparece para dizer que está guardar sigilo. Porque uma coisa é a gente apresentar as conclusões do laudo, outra coisa é a gente apenas dar um depoimento. Porque o depoimento é opinião, né? O laudo é opinião técnica. É uma coisa diferente. Então, deveres. Apresentar à justiça, quando for perito testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento. Ok, mas sem extrapolar a sua competência, jamais. E no segundo momento, quando for apenas depoimento, dizer que tá, ele comparece, tá? Ele vai lá, ele literalmente comparece e diz que está
obrigado a guardar sigilo. O artigo 20 fala sobre as vedações do assistente social para a justiça. Primeiro, depor como testemunha sobre situação sigilosa, sobre situações que envolvem sigilo. Tudo bem? Então, é proibido como testemunha sobre situação sigilosa e de que tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. Sempre que for sigilo, é vedado revelar mesmo quando autorizado. E não pode. Letra B. Aceitar nomeação como perito e ou atuar em perícia quando a situação não se caracterizar como área da competência do assistente social e nem for sua atribuição, ou quando infringir dispositivos legais relacionados a impedimentos ou suspeição. Então, quando você, às vezes, os juízes nomeiam a gente para fazer uma perícia e solicitam lá um parecer psicológico. A gente pode fazer? Não, a gente não tem competência. Então, quando a gente aceita isso, a gente está infringindo o código de ética. Por isso que aqui está dizendo que é vedado aceitar a nomeação como perito quando se caracterizar numa área que a gente não tem competência ou atribuição para fazer. A gente tem que delegar e repassar essa demanda para quem realmente tem competência de fazer. Então, por isso que a gente não pode. Então, na relação com a justiça, vamos recapitular as vedações. Testemunha não pode depor sobre situação sigilosa. Não pode. De forma nenhuma, completamente proibido. E nem pode aceitar perícia para a qual ele não tenha conhecimento para executar, ou mesmo quando tiver ali alguma situação de impedimento ou suspeição. E é um dever apresentar as conclusões do laudo. Shelley, as conclusões do laudo é sigiloso? Não. Talvez a análise técnica que levou às conclusões do laudo seja. Mas a conclusão do laudo é sigilosa? Não necessariamente. Entende essa diferença do que é? Porque existe um equívoco no serviço social de achar que tudo que pertence ao serviço social é sigiloso. Não. Nós produzimos informações técnicas e produzimos informações técnicas sigilosas. O que a gente não pode é falar sobre situações sigilosas e nem podemos ser apenas depoimento ou testemunha. Nós somos peritos. Então, fornecemos as conclusões do laudo, podemos dar alguma informação mais ampla, mas o que é sigiloso não, porque somos realmente proibidas e estamos obrigadas a guardar sigilo profissional. Precisa não, mulher. Frango da onde? Tem frango aí. Bom, vamos responder uma questão sobre esse tema? Não tem até na geladeira, não tem na outra bacia. Com base no Código de Ética do Assistente Social de 93, julgue o item subsequente. Quando for convocado na qualidade de perito, o assistente social deve apresentar à Justiça todas as informações que tiver, como diários de campo, relatórios internos e ou diagnósticos socioeconômicos, sempre que o juiz requisitar. Errado! Porque a gente viu que quando for convocado como perito,
é as conclusões do laudo. E limitado às competências profissionais. Então, subentendendo que você está obrigada a guardar sigilo, quando você libera diários de campo, relatórios internos e diagnósticos, talvez você esteja rompendo o sigilo. Logo, a questão está errada. Tudo bem? É essa gabarito errado da questão Sebrasp. A gente conclui essa aula sobre a relação do assistente social com a... Pois bem, a gente deveres do assistente social relacionado a isso, infrações disciplinares, as penalidades, como funcionam essas penalidades, cada uma delas. Vamos falar sobre a alteração do Código de Ética pela Resolução 970 de 2021 e vamos falar da parte mais geral para poder finalizar esse assunto que é tão gostoso, que é tão fácil e que pode ter certeza é assunto certo em qualquer prova de concurso. Vejamos agora o artigo 21, que fala sobre os deveres do assistente social. Primeiro, cumprir e fazer cumprir este código. Primeiro, dever e obrigação. Segundo, denunciar ao Conselho Regional através de comunicação fundamentada qualquer forma de exercício irregular da profissão, infrações a princípios e diretrizes do Código e da legislação profissional. Então, é um dever denunciar o CRES através de comunicação fundamentada. Isso quer dizer com provas documentais, que pode ser imagem, documento, pode ser fotos, vídeos, pode ser também testemunhas. Fundamentar, né? Como um processo mesmo. Letra C. Informar, esclarecer e orientar os estudantes na docência ou supervisão quanto aos princípios e normas contidas nesse código. Então, é um dever do assistente social, estando seja na docência, seja na supervisão, informar os estudantes de serviço social sobre os princípios do Código de Ética Profissional de 1993. Vamos falar agora sobre as infrações disciplinares. Nós temos dois níveis de infração quando somos profissionais. Temos as infrações éticas, que é justamente essas que violam princípios e valores éticos, põe ali, né, uma violação mais grave. Nós temos uma infração disciplinar, que é uma infração administrativa, uma infração da forma e não do conteúdo. Atenção. Artigo 22 vai listar quais são as infrações disciplinares e isso cai muito em prova de concurso. Exercer a profissão quando tiver impedido de fazê-lo
ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos ou impedidos. Então, por exemplo, você estar suspenso ou com o registro cassado e ainda continuar exercendo a profissão. Isso é uma infração indisciplinar. Ou então a pessoa está com o registro suspenso e você é conivente com isso. B. Não cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou autoridade dos conselhos em matéria destes, depois de regularmente notificado. Por exemplo, você recebe uma infração lá e você tem como penalidade uma advertência privada, né? Uma advertência reservada. E aí você finge que aquilo não aconteceu. Você simplesmente segue a vida. É uma infração disciplinar, porque o CRES te manifestou e você não falou nada. É uma infração. Terceiro, deixar de pagar regularmente as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço Social, aqui esteja obrigado. Então, é obrigatório você pagar as anuidades. Se você não paga, você estará cometendo uma infração disciplinar. Inclusive, eu coloquei ele em negrito não por acaso. Eu coloquei em negrito porque em 2020 a resolução 954 vetou esse dispositivo do Código de Ética. Quando foi em 2021, a resolução 970 volta com esse dispositivo. A gente vai entender daqui a pouco, porque se entende que realmente a gente não pode suspender um registro por falta de pagamento. Isso a gente acata da justiça, mas aí continua sendo uma infração disciplinar. Ele pode continuar não pagando, mas é uma infração. Ele só não vai ter o registro suspenso, mas ele estará infringindo de forma disciplinar o Código de Ética. Letra D. Participar de instituição que, tendo por objeto o serviço social, não esteja inscrita no CRES. O Conselho Regional, ele registra tanto CPF como CNPJ. Então, se a instituição ela tem como objeto central o serviço social e ela não está inscrita no CRES, é uma infração disciplinar. E você participa dessa instituição? Infração disciplinar. Letra E. Fazer ou apresentar declaração, documento falso ou adulterado perante o Conselho Regional ou o Conselho Federal. Você vai lá, coloca um documento falso, uma prova falsa. Você comete um crime e é uma infração disciplinar, não pode ser cometido. Qualquer declaração, documento falso, em qualquer área, especialmente no Conselho Regional de Serviço Social, e também no Conselho Federal. Então, essas são as infrações disciplinares. Lembrando que, além das infrações disciplinares, nós temos as infrações éticas.
e algumas são consideradas extremamente graves. Então, sempre que a gente diz respeito ao Código de Ética no geral, a gente está cometendo uma infração ética, salvo nessas aqui que a gente mencionou, que são as chamadas infrações disciplinares. Bom, as penalidades. Ora, você vai cometer a infração e vai ficar por isso mesmo? Nananina, não. Aí você vai ser punido. Aqui se faz, aqui se paga. Seja infração disciplinar, seja infração ética, o assistente social está sujeito às penalidades. O artigo 23 fala: as infrações a este código acarretarão penalidades, desde multa até a cassação do registro, na forma dos dispositivos. Punido. Aqui se faz, aqui se paga. Seja infração disciplinar, seja infração ética, o assistente social está sujeito às penalidades. O artigo 23 fala: as infrações a este código acarretarão penalidades, desde multa até a cassação do registro, na forma dos dispositivos legais e ou regimentais. Então, começa com uma multa e o céu é o limite, até você perder o seu registro profissional. Vejamos essas penalidades previstas no Código de Ética, no artigo 24. Como bem mencionou, vai da multa até a cassação do registro. E aqui nós temos um mnemônico para você decorar as penalidades do Código de Ética, tá? Na lei de regulamentação é uma outra coisa, é o MASC, tá? Multa, advertência reservada, advertência pública, suspensão do exercício profissional e a cassação do registro profissional. Quando nós estudarmos lei de regulamentação, você verá que lá na lei de regulamentação muda um pouquinho de nada. Muda duas coisas. Primeiro, lá na lei de regulamentação não existe advertência como penalidade. É uma coisa incluída pelo Código de Ética para ser mais camarada com os colegas, para antes de chegar numa suspensão, adverter, antes da multa fazer uma advertência, porque não é por coincidência que as comissões de fiscalização do Conselho Regional de Serviço Social se chamam COFIS, C-O-F-I-S, COFIS. É Comissão de Orientação e Fiscalização. Então, subtende-se também essa parte pedagógica, né, de trazer soluções, mas isso vai, né, se somando até que uma hora vai chegar que não vai dar mais para ter advertência. Eita, gatinho. Então, multa, advertência podendo ser um primeiro reservada, Essa noite farriando, hein? pública, suspensão, cassação do registro. Certamente também há uma gradação aqui entre essas penalidades, onde uma vai, né, indo até a outra. Bom, a outra coisa na lei de regulamentação, só para você saber, é que lá não tem a palavra cassação do registro. Lá é
cancelamento definitivo. É uma outra nomenclatura. Mas na prática é a mesma coisa. Bom, vejamos o parágrafo único. Serão eliminados dos quadros do CRES aqueles que fizerem falsa prova dos requisitos exigidos nos conselhos. Artigo 25. A pena de suspensão acarreta ao assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 2 anos. Atenção nesse prazo. Ele despenca. Colocam de 10 dias a 1 ano, 30 dias a 1 ano, entre 1 ano e 2 anos. É entre 30 dias e 2 anos. 30 dias e 2 anos. A pena de suspensão. Ora. Vamos lá. A lei de regulamentação 8662 de 93, ela vai trazer um prazo diferente. Só para você saber desde já, na lei de regulamentação é entre 1 e 2 anos. Shellen, qual que é correto? Depende. A questão de concurso vai cobrar com base em quê? Se for no Código de Ética, é entre 30 dias a 2 anos. Se for com base na lei de regulamentação, entre 1 ano e 2 anos. Pronto. No mínimo 1 ano, no máximo 2 anos. Suspensão. Bom, vamos para o parágrafo único do artigo 25. Esse parágrafo único ele foi vetado do Código de Ética no ano de 2020, reforçada a exclusão no ano de 2021 pela resolução primeiro 954, depois 970. A resolução 970 atualizou a 954 de 2020. Olha aqui o que falava o parágrafo único extinto. Morreu. A suspensão por falta de pagamento de anuidade e taxas só cessará com a satisfação do débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorridos 3 anos de suspensão. Então, a pessoa ela era suspensa por não pagar a anuidade. Enquanto ela não pagasse a anuidade, ela permaneceria com suspensão. Se passasse 3 anos suspendido, o registro dela seria cassado. Então, essa parte da suspensão por falta de pagamento foi retirada do por força maior da Justiça. A resolução 954 e 970 alterou o Código de Ética, extinguindo a penalidade de suspensão do exercício profissional por falta de pagamento de anuidade, ou seja, suspensão por débito, por dívida. A resolução traz o seguinte no artigo 1º: extinguir a penalidade de suspensão do exercício profissional por débito, revogando o parágrafo único do artigo 25 do Código de Ética
que é a resolução 273 do Cefes. Isso, contudo, não deixa de ser uma infração disciplinar. O que não terá mais é a suspensão como penalidade. Que aí, além da infração disciplinar, vai ser penalizado com a suspensão. Essa medida foi tomada por força de justiça, aí está parametrado primeiro na resolução 54, depois a 970, que atualiza a 954, que faz parte da interpretação do STF, ao considerar a sanção aplicada pela entidade de fiscalização que representa interdito profissional, ou seja, impedimento do exercício profissional, até a satisfação da obrigação pecuniária, é uma medida desproporcional e caracterizada como uma punição política. Então, o STF entendeu que os conselhos de profissão, eles declararam inconstitucional você suspender um registro pela falta de pagamento, porque o direito ao trabalho ele é central, o direito laboral ele não pode ser prejudicado por uma dívida, por uma inadimplência. Logo, o STF falou, você não pode suspender, tampouco pode caçar um registro por falta de pagamento de anuidade. Mas continua o profissional que não paga anuidade cometendo uma infração disciplinar e ele não estará com registro ativo, porque só é profissional regular aqueles que estão ativos, ou seja, com as suas anuidades em dia com os conselhos regionais. Então, para você se lembrar, o parágrafo único foi revogado do artigo 25, foi revogado com base na resolução 954 e 970. Isso eu já vi cair em prova de concurso, hein? Se eu estou te falando aqui, é porque vai cair na tua prova. Pode ter certeza, algum dia, em algum momento, em alguma prova. Artigo 26. Serão considerados na aplicação das penas os antecedentes profissionais do infrator e as circunstâncias em que ocorreu. Então, não é o fato isolado em si. Isso já aconteceu antes? Qual é o histórico desse profissional? Qual foi o contexto em que isso aconteceu? Porque tudo isso explica e nos ajuda a compreender o que levou a determinadas situações. Artigo 27. Salvo nos casos de gravidade manifesta, que exigem a aplicação de penalidades mais rigorosas, a imposição das penas obedecerá à gradação estabelecida no artigo 24. Então, a gradação é a seguinte: multa, advertência reservada, depois a advertência pública, suspensão, cassação. Então, há também um rigor hierárquico aqui. Num primeiro momento, multa. No segundo momento, quem sabe, suspensão. Não deu certo, cassação. Então, sempre vai observando essas gradações, a não ser que seja algo muito grave, aí se parte diretamente para a suspensão, já pula a multa e a advertência reservada vai seguindo, conforme a gravidade, essas gradações. Vamos agora responder questões sobre esse assunto? Vejamos aqui. Banca FGV. Constituem infrações disciplinares previstas no Código de Ética Profissional do Assistente Social as seguintes ações:
à exceção de uma, ou seja, vamos procurar aqui aquela que não é infração disciplinar. Letra A. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo é uma infração disciplinar. Ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos impedidos também é uma infração disciplinar. Essa daqui está, portanto, correta. B. Não cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou autoridade dos conselhos em matéria destes, depois de regularmente notificado. Também, quando você não cumpre no determinado prazo, quando você é notificado, você está cometendo uma infração disciplinar. C. Abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizam a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. Vamos guardar aqui essa, depois a gente volta. Letra D. Participar da instituição que, tendo por objeto o serviço social, não esteja inscrita no Conselho Regional, também é uma infração disciplinar. Letra E. Fazer ou apresentar declaração, documento falso ou adulterado perante o Conselho Regional Federal, também é uma infração disciplinar. A letra C é a nossa resposta, porque abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizam censuras é um dever, né? É um dever profissional. E se fosse uma infração, seria mais uma infração ética do que uma infração disciplinar, concorda? Mas isso aqui é um dever previsto no Código de Ética, que você tem que se abster de práticas que policiem comportamentos. Então, letra C é a nossa resposta correta. Vamos para mais uma questão sobre esse assunto. Olha só, as infrações cometidas ao Código de Ética do Assistente Social resultam em penalidade. Conforme previsto no artigo 23 e 24 do Código de 93, essas penalidades são: conforme o Código de Ética, nós temos 5 penalidades, que é o MASC, é a multa, a advertência, seja reservada, seja pública, a suspensão e a cassação. Mas, tá? Esse é o tipo de questão que você tem que ter muito cuidado, tá? Vamos lá. Multa. Sim, correto. 2. Advertência reservada ou pública, também correto. 1 e 2 estão certos. Então, pode ser A, B ou C. D já não é, porque 1 e 2 a gente tem certeza que está no Código de Ética. Terceiro, cassação do exercício profissional. Será? Suspensão do registro profissional. 5. Desagravo público não é uma penalidade, é um direito. E inviolabilidade do local de trabalho também é um direito. Então, a gente já exclui aqui a letra B. É A ou C. Tem que ter muito cuidado na hora de ler e não ler rápido, porque a banca ela fez uma malvadeza aqui com você. Olha só.
ela trocou os dispositivos. É cassação do registro Suspensão. e suspensão do exercício, minha gente. Olha que detalhezinho, né? Que pega a gente. Concurso é cruel, né? Concurso é cruel, mas a partir de agora eu tenho certeza que você nunca vai se esquecer dessa informação pro resto da sua vida. É suspensão do exercício e cassação do registro. Vamos pensar assim: suspender a prática. Quando a gente tem a suspensão da prática do exercício profissional, a pessoa ela permanece com o registro, concorda? Ela ainda tem registro. Ela ainda tem o DIP dela lá, ela só está suspensa, ela está sem poder atuar. Quando existe a cassação, aí é do registro. Então, não pode nem atuar. E ela não fica nem com a carteirinha dela, tá? Ela tem que devolver. O CRES, ele toma a carteirinha. Então, quando é suspensão do profissional, é a suspensão do exercício profissional. Quando é a cassação do registro, se pega até a carteirinha dele de volta. Ele fica sem a carteira, sem a identidade profissional dele. Ele perdeu. Então, é suspensão do exercício e cassação do registro. SE, CR. Lembra de CR? CR, cassação do registro. Tudo bem? Então, a nossa resposta correta é letra A. Vamos para mais uma questão desse assunto. De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, as penalidades aplicáveis ao profissional que cometer algum tipo de infração disciplinar serão as seguintes: multa, advertência reservada, advertência pública, suspensão do exercício profissional, cassação do registro profissional, uma ASC. O artigo 25 dispõe a pena de suspensão, que acarretará ao assistente social a interdição do seu exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de... Me responda. Você acertou. No mínimo 30 dias e no máximo 2 anos. A nossa resposta é a letra A, conforme o Código de Ética. Pois bem, a gente conclui a primeira parte sobre essa aula de infrações disciplinares e penalidades e nos encontramos na próxima aula, onde vamos aprofundar mais sobre esse assunto. Até lá! Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula
aula de código de ética, está acabando esse assunto tão gostoso, tão maravilhoso da gente estudar. E para a gente aí gabaritar todas as questões de código de ética, tenho certeza que tu tá, dominando o código de ética. Bom, para a gente continuar falando sobre penalidades, aplicação, infrações, o artigo 28 do Código de Ética, ele vai dizer a seguinte mensagem, ó. Para efeito de fixação de penas, penalidades serão consideradas especialmente graves as violações que digam respeito às seguintes disposições. Vou deixar aqui marcado para depois você consultar elas, tá? E aqui é mais quando você vai ter alguma vedação que você descumpre. E isso daqui é considerado grave, ou seja, já pode partir para outras medidas para além da multa, da infração reservada, já pode ir para uma advertência pública, ao invés de advertência reservada. Tudo bem? Bom, parágrafo único. As demais violações não previstas no caput, uma vez consideradas graves, autorização à aplicação de penalidades mais severas. Então, tem esse rol aqui exemplificativo, mas se acontecer alguma coisa que não está previsto no rol, mas é considerado grave, também pode ter penalidade mais severa. Artigo 29. A advertência reservada, ressalvada a hipótese prevista no artigo 33, que a gente ainda vai ver, será confidencial. Então, a advertência reservada, ela é confidencial. Sendo que a advertência pública, a suspensão e a cassação do exercício profissional serão efetivadas através de publicação em diário oficial e outros órgãos de imprensa. Então, a advertência reservada, ela é confidencial. Agora, a advertência pública, a suspensão e a cassação, ela é de conhecimento público, porque a sociedade precisa saber que aquele profissional está impedido de atuar, para evitar que ele traga mais prejuízo para a sociedade. A profissão tem esse apelo público, profissão, público, são palavras, inclusive, muito próximas no latim, tá? Então, precisa ser informado a todo mundo, em caso de advertência pública, suspensão e cassação. No diário oficial ou em outro órgão de imprensa, um jornal, afixado na sede do Conselho Regional e o denunciado e também na delegacia seccional do CRES, quando couber. Isso. Cuidado, às vezes as questões trazem, vai ser publicado nas redes sociais do CRES. Claro que não, é no Diário Oficial da União, no boletim, no jornal do próprio CRES, no site do CRES, no jornal de circulação, mas precisa sim publicizar. Artigo 30. Para o Conselho Regional, a execução das decisões proferidas nos processos disciplinares. Então, quem faz o processo disciplinar é o CRES, e o CRES executa as decisões desse processo. Então,
ele vai julgar uma infração disciplinar, uma infração ética e vai definir a penalidade. Se é uma advertência, se é uma multa, se é uma suspensão, se é uma cassação. Se o profissional recursa ao Cefes, porque o Cefes é Tribunal Superior de Ética, aí o Cefes vai decidir. Quando o Cefes decidir se acata o recurso ou não, devolve para o CRES e o CRES vai aplicar com base no recurso. 31. Da imposição de qualquer penalidade, caberá recursos com efeito suspensivo ao Cefes. Então, o Cefes pode suspender aquela decisão ou pode acatar a decisão do Conselho Regional de Serviço Social. Artigo 32. A punibilidade do assistente social por falta sujeita a processo ético disciplinar prescreve em 5 anos contados da data de verificação do fato respectivo. Então, vamos supor que você, uma colega, alguém que você conhece, cometeu uma infração disciplinar. Essa infração disciplinar passou uns anos. Um ano depois foi verificado esse fato. Se em 5 anos da data de conhecimento e verificação do fato não for feito nada, não tiver processo ético, será extinta qualquer punibilidade, porque vai prescrever, vai ficar para o universo. Quando é uma prescrição, é que o crime não tem mais, o crime, a infração, ela não é mais possível de ser penalizada. Por quê? Se teve tempo hábil para fazer e não foi feito. Infelizmente, isso acontece não só no Código de Ética, mas em situações em geral na sociedade. Artigo 33. Lembra que, inclusive, teve ela há pouco? Na execução da pena de advertência reservada, não sendo encontrado penalizado, ou se este, após duas convocações, não comparecer no prazo fixado para receber a penalidade, ela vai se tornar pública. Então, o CRES vai tentar uma vez, vai tentar uma segunda, aí não vai ter mais a advertência reservada, vai ser a advertência pública, que é para todo mundo ficar sabendo. Se ele certamente não foi encontrado ou não respondeu. Parágrafo 1º, porque é assim, o CRES, como é uma advertência reservada, o CRES manda uma carta, para o profissional. E o profissional ele tem que comparecer no CRES para receber a advertência reservada. É tipo receber um cartão amarelo. Parágrafo 1º. A pena de multa, que é uma pena pecuniária em dinheiro, ainda que o penalizado compareça para tomar conhecimento da decisão, será publicada nos termos do artigo 19, se não for devidamente quitada no prazo de 30 dias, sem prejuízo de cobrança judicial. Então, em regra, a multa não é publicizada. Mas se você for, você vai receber lá a infração, você já vai estar sabendo, porque vai ter rolado um processo disciplinar, você foi convocado, você esclareceu, o colegiado decidiu, a COF decidiu e a
aí você vai receber uma multa. E a multa varia conforme o valor da anuidade, lá conforme a lei de regulamentação. Então, você pode receber uma multa que é desde 1 até 10 anuidades. Depende da gravidade do caso, né? E você não pagar a multa em 30 dias, aí eles vão publicar para todo mundo saber que você... Primeiro que você está devendo. Você tem que pagar, você cometeu uma infração. E ainda vão te cobrar na justiça. Então, o meu conselho é pague. Parágrafo 2º. Em caso de cassação do exercício profissional, além dos editais e das comunicações feitas às autoridades competentes interessadas no assunto, proceder-se-á à apreensão da carteira e cédula de identidade profissional do infrator. Olha, lembra que eu falei quando tivermos a cassação do exercício, haverá a apreensão da carteira, que hoje nós chamamos documento, né? Não é mais carteira, hoje a gente chama documento de identidade profissional. Tudo bem? Então, quando tiver a cassação, além dos editais, da comunicação às autoridades, né? E também haverá a apreensão da carteira do documento de identidade do infrator. Bom, lembra que a gente viu aquela questão que está de acordo com o Código de Ética, né? É cassação do registro e suspensão do exercício profissional. Mas de vez em quando o Código de Ética vai trazer cassação do exercício. Enfim, uma pegadinha. Mas lá no dispositivo das penalidades é cassação do registro e suspensão do exercício, tá? Cuidado com essas trocas que o próprio Código de Ética faz. Artigo 34. A pena de multa variará entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo do seu décuplo, ou seja, 1 a 10 anuidades. Atenção, algumas questões de concurso costumam vincular a cobrança de multa a um salário mínimo, mas não, é a uma anuidade. A nossa lei de regulamentação, ela vai trazer o seguinte, que a multa, em regra, ela é de 1 a 5 anuidades, podendo em algumas situações ser levada ao dobro, ou seja, o dobro de 5 é 10. Então, o Código de Ética trouxe que ela vai variar entre 1 e 10. A lei de regulamentação já é mais precisa, diz entre 1 e 5 anuidades, podendo ser levada ao dobro em casos de gravidade. Tudo bem? Artigo 35. As dúvidas na observância desse código, os casos omissos, serão resolvidos pelos conselhos regionais ad referendo do Conselho Federal de Serviço Social, cabendo a este firmar jurisprudência. Pois bem, concluímos o módulo de Código de Ética. Tenho certeza que você está saindo mais fortalecido, com mais domínio sobre esse assunto. Se você for com alguma dúvida,
pode colocar aqui no fórum, pode nos enviar, que estaremos aqui disponível para que você saia dominando esse assunto e tenha 100% de aproveitamento em qualquer questão de código de ética. Lembre-se que a sua aprovação não é um sonho só seu, é um sonho meu também. Estamos juntos nessa e nos vemos no próximo módulo. Até mais!